Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi o GP de Imola de San Marino de 1985. Hoje a gente vai fazer os treinos livres, o classificatório e a corrida. No treino livre de sexta-feira de manhã, a McLaren já teve problemas. O Lauda simplesmente parou na parte baixa da pista, a McLaren não entendeu nada. Quando o Lauda chegou nos boxes, a explicação dele foi que ele teve um pneu furado. E para poupar o carro, enfim, ele não veio com 3 pneus, preferiu parar o carro. Porém, a McLaren foi analisar esse carro quando ele chegou nas garagens. Conclusão da história: a pinça de freio goivou o aro da roda e escapou todo o ar. Conclusão: o pneu murchou. Na verdade, ele não furou. A conclusão dessa história foi que, segundo Dennis Jenkinson, a McLaren imediatamente fechou as garagens e começou a trabalhar para entender o que aconteceu com esse carro, e o Lauda imediatamente foi para o carro reserva e começou a rodar com esse carro reserva pela pista. O time meio que ficou em alerta vermelho, todo mundo se concentrou nesse problema. Outro time que teve problemas foi a Ren. O Hülkenberg teve problemas na caixa de câmbio, que teve que ser trocada já na sexta de manhã, e o Alliot teve problemas no motor Hart, ou seja, foi uma manhã de muito trabalho na Ren. Os carros rodaram pela pista muito pouco. Na Lotus, mudanças foram feitas na caixa de marchas do carro do Ayrton, porém essas mudanças não foram necessariamente problemas. Era o Ayrton acertando a caixa de marchas, segundo Dennis Jenkinson. Então ele trabalhou a sexta-feira inteira mexendo na relação de transmissão do carro. Então o Ayrton sempre gostou de motores girando muito alto, então enfim, ele provavelmente estava tentando extrair o máximo de rotações do motor Renault. Falando de motores, a Minardi rodou muito bem durante a sexta-feira de manhã com os motores kit turbo V6. Segundo Dennis Jenkinson, o som dos motores era agradável durante as voltas ali pelo autódromo Enzo e Dino Ferrari, e foi capaz de colocar a Minardi entre os top 20 da classificação. Então, enfim, a Minardi que estava lutando bem mais lá atrás. Então, só pelo fato de possuir agora motores turbo, o carro deu uma melhoradinha aí na classificação geral. Segundo Dennis Jenkinson, fazia muito calor, estava muito abafado em Imola, mesmo com o céu nublado, o que fez com que o paddock tivesse, segundo ele, odores diferentes e variados sob vários dos poços. Ele diz que era cheiro de freios de carbono que pegaram fogo, era cheiro de óleo queimado de vários motores que estavam queimando óleo acima do normal. Inclusive, gravem essa informação para o fim do vídeo. É muito interessante essa afirmação do Dennis Jenkinson. O Jenkinson diz também que vários carros estavam com turbinas pegando fogo, inclusive alguns carros tiveram pequenos incêndios, o que ferveu pinturas, e aí era cheiro de tinta queimada, com bolhas na tinta, fervura de tinta. Então era cheiro de tinta queimada, fibra de vidro queimada, era uma mistura de odores de materiais e compósitos, todos eles pegando fogo. E o Jenkinson diz que estava bem complicado de andar pelo paddock de Imola, eram odores dos mais variados e para todos os gostos. Se na Brabham os pneus Pirelli de qualifying não funcionaram em Imola, na maioria dos times Goodyear, por incrível que pareça, isso também aconteceu, segundo Dennis Jenkinson. Os pneus Goodyear não estavam conseguindo atingir temperatura ideal, ou seja, os pneus de qualifying. O que, por incrível que pareça, foi bom para a maioria das equipes, porque como os pneus Pirelli também tiveram problemas, todo mundo meio que utilizou pneus de corrida, o que dava aos pilotos a condição de fazer várias voltas rápidas, Segundo Dennis Jenkinson, que diz que alguns pilotos chegaram até a fazer 4 voltas rápidas seguidas sem perder muito desempenho. Ao contrário, ganhando desempenho porque o carro ia perdendo peso. Segundo ele, a pole oscilou entre Senna, Alboreto, Prost e Rosberg. Esses pilotos foram se alternando, porém, segundo Dennis Jenkinson, o Senna já dava sinais de que seria o pole position
desde a sexta-feira pela manhã. No qualifying, o Jonathan Palmer estava na última posição, porque quando ele saiu para a pista para virar tempo, rompeu o cabo do acelerador do Zack Speed e enfim, né, o carro encalhou na pista. É inacreditável as coisas que aconteceram com a Zack Speed, é impressionante. Segundo o Dennis Jenkinson, o tempo deu uma esfriada em Imola e ele brinca dizendo que o sol lutava com as nuvens para poder assistir o qualificatório. Mas as nuvens venceram, segundo o Dennis Jenkinson, e o sol não deu as caras, o tempo esfriou bastante na parte da tarde. O Ayrton foi o mais rápido desse Q1, né, sendo 3 décimos mais rápido do que o Alboreto, os únicos que conseguiram colocar seus carros na casa de 1,27. Na McLaren, a ordem era economia extrema de combustível. Então, tanto o Lauda quanto o Alan não estavam muito preocupados com o qualifying, eles fizeram toda a programação do fim de semana visando economizar combustível na corrida. Então, o tempo inteiro eles estavam fazendo o setup do carro para o domingo. Eles não perderam tempo de maneira nenhuma, enfim, preparando o carro para o qualifying. E segundo o Dennis Jenkinson, isso já era uma recomendação da Porsche desde a sexta-feira. Ele diz inclusive que a Porsche segurava o ímpeto dos pilotos, enfim, e da McLaren. Na Renault, o També rodou no qualificatório e ficou com o carro atolado, e o Warwick numa 14ª posição, onde ele simplesmente não conseguia se acertar com o carro da Renault. O carro simplesmente não funcionava. No sábado, o tempo amanheceu muito fechado, já praticamente com expectativa de chuva. O Renault teve um acidente na volta em que eles colocaram a câmera dentro do carro dele para fazer a onboard para a TV. Outro que bateu foi o Martin Brundle. Ele perdeu uma pinça de freio traseira que simplesmente caiu na pista, segundo Dennis Jenkinson, e ele foi fazer a chicane final, aquela mesma que o Barrichello bateu na primeira perna para a direita, porém o Brundle bateu na perna para a esquerda, ou seja, a que leva para a reta dos boxes. Conclusão da história toda, existe ali uma parede de pneus e o Brundle, quando foi fazer a frenagem e a tomada para a esquerda, o carro simplesmente travou os pneus dianteiros e foi reto, simplesmente foi reto e deu de cara nos pneus, inclusive um impacto bem forte, segundo Dennis Jenkinson, porém que o carro Tyrrell aguentou muito bem e foi reparado bem rapidamente, mais rápido até do que a própria pista, que segundo Jenkinson demorou 25 minutos para ser reparada, né? Ou seja, toda a barreira de pneus ser remontada, recolocada no lugar direitinho e tal, que aquilo tudo se espalhou pela pista, a limpeza da pista também e tal. A sessão foi interrompida por 25 minutos. No qualificatório, os carros do Brundle e do Renault já estavam prontos, segundo Dennis Jenkinson, foram danos leves, os carros foram reparados bem rapidamente. A sessão qualificatória foi adiada em 1 hora por causa do acidente da manhã, que enfim atrasou a sessão, né, da manhã. Outra questão também é que, segundo Dennis Jenkinson, o Ayrton tinha um tempo na casa de 1,27.5 e no início do qualificatório chovia na pista de Imola, então dessa forma a pista ainda seca, porém garoando, o Ayrton ficou nos boxes assistindo o qualificatório, tabeleta de tempos do seu monitor Longiness. 1 hora eles acabaram soltando o Ayrton para a pista e ele virou o tempo de 1,27,3, ou seja, ele melhora ainda mais o seu tempo. O Hélio De Angelis foi para a pista também e virou o tempo de 1,27,8 com o carro reserva. Aí vocês vão me perguntar, mas Felipe, por que ele não usou o carro titular? Segundo Dennis Jenkinson, o Hélio De Angelis não teve problema algum no carro titular. Ele não usou o carro titular porque o carro reserva era dele. E pelo fato de, naquele final de semana, o carro titular estar preparado com o motor EF15.
E15, né, um motor novo que ele ia utilizar para fazer a corrida. Então esse motor tinha que estar 0 km para que ele fizesse a corrida. Ele não podia desgastar esse motor no qualificatório. O Rosberg foi para a pista e deu um susto no pessoal da Lotus. Ele cravou um tempo na casa de 1,27,3 também, porém ficando a 27 centésimos do tempo do Ayrton, e dessa forma o Ayrton conseguiu a sua segunda pole position na carreira. O Prost teve problemas, né, no treino prático da manhã, o carro dele parou na pista, ele teve problemas de motor, o motor Porsche quebrou, ele foi trocado, só ficou pronto na metade mais ou menos do qualificatório, porém aquela chuva que eu falei para vocês que estava já chegando no início da sessão, chegou. E aí complicou a vida do Alan, porém ele ainda conseguiu virar um tempo ali na casa de 1,28, conseguindo colocar o carro dele numa posição digna. Um que surpreendeu todo mundo foi Thierry Boutsen, virando um tempo na casa de 1,27,9, impressionante realmente. Tinha um carro muito bom para Imola, desenvolveu todo o seu carro, todo o seu pacote aerodinâmico baseado nesse circuito, então era meio óbvio que a Arrows ia ter um bom desempenho. Outra questão interessante é que o Keke Rosberg voltou para a pista mesmo com esta estando úmida. E segundo Dennis Jenkinson, não foi para acertar o carro para o molhado não. Foi para fazer ensaios de largada. E segundo ele, uma imposição dele, Keke Rosberg, foi feita à Williams e à Honda. Se o carro não fizesse 3 largadas perfeitas, ele ia largar da última posição, ou seja, ele não ia querer passar aquele apavoro que ele passou lá no Estoril, né? Debaixo de toda aquela chuva, todo aquele spray, e ele com o carro estolado na primeira fila e todos os carros passando por ele em altíssima velocidade e na condição de chuva, né? Extremamente perigoso. Mas graças a Deus nada aconteceu, houve o acidente, porém o Jonathan Palmer bateu bem de leve no carro do Rosberg. Outro piloto que teve problemas foi o Stefan Johansson, que segundo Dennis Jenkinson quebrou o lower wishbone de uma das suas suspensões. Infelizmente o Jenkinson não cita qual delas, ok? Só diz que o Johansson veio com o assoalho arrastando no asfalto, né, até chegar nos boxes, e segundo Jenkinson, a Ferrari demorou muito para fazer a substituição dessa suspensão. Então, enfim, o Johansson não conseguiu melhorar muita coisa e ficou na 15ª posição. Na coletiva de imprensa aconteceu algo curioso a ponto de o Dennis Jenkinson colocar isso no review da prova. O Ayrton deu uma declaração no mínimo bizarra, que foi mais ou menos a seguinte. Ele diz que a pole position não era tão importante em Imola como em outras pistas, porém era o melhor lugar para se estar. E aí começa todo mundo a rir, né, na sala de imprensa. E aí o Dennis Jenkinson cita Bruce McLaren dizendo, abre aspas, a vitória não é tão importante, mas é melhor chegar em primeiro do que em segundo, Bruce McLaren. Bom, é o Dennis Jenkinson aí dando uma sacaneada no Ayrton. Ayrton que ainda não tinha muita experiência com essa coisa toda de coletiva de imprensa. Ele, já falei isso várias vezes para vocês, ele vai começar a adquirir experiência nesse tipo de coisa lá para 1987, 8, período esse também que o inglês dele evolui bastante. A corrida estava marcada para as 14h30 do horário local, horário esse que no autódromo já havia 150 mil pessoas, é isso mesmo, o autódromo estava completamente lotado, tinha gente nas arquibancadas, em cima de janelas, nos morros próximos, em cima de muros, era um negócio de doido, muito mais do que os poucos 15 mil que foram assistir o GP do Estoril, segundo Dennis Jenkinson. No warm-up, o reporte é que o Warwick teve problemas elétricos no EF15. Outro piloto que teve problemas elétricos foi o Baldi na sua Spirit. O motor Hart funcionava quando queria, segundo Dennis Jenkinson. E
os motores da Zack Speed simplesmente não funcionaram todo o final de semana. Eu digo hoje porque foram vários motores colocados no carro do Jonathan Palmer e, enfim, nada funcionava muito bem, totalmente diferente do que a gente viu no GP do Estoril, né? Onde o Zack Speed estava funcionando bem direitinho, inclusive estava rápido em algumas sessões. Aqui em Imola o carro simplesmente não funcionava. Na largada a gente teve um incidente, provavelmente um problema ali com o starter do Derek Ongaro. Alguma coisa aconteceu no equipamento de largada. Os carros da frente, por exemplo, Senna, Rosberg, Alboreto, ficaram quase 1 minuto em posição estacionária, muito esquisito, a luz vermelha não vinha nunca, e quando veio, já veio logo a verde. O Rosberg comeu mosca, não foi um problema do motor Honda, ele largou muito mal, caiu muitas posições. O Ayrton largou bem, se defendeu do Hélio De Angelis, o Alboreto fez uma largada boa também, o Prost fez uma bela largada, o Thierry Boutsen fez uma largada terrível, caiu muitas posições, porém o Boutsen foi para uma estratégia de corrida que não importava muito para ele lutar no bloco da frente. Só a nível aí de curiosidade, o Thierry Boutsen já tinha um computador de controle de miles per gallon dentro do carro. Isso é dito pelo Patrick Camus no review da GPI, e o Boutsen deu entrevistas sobre isso, dizendo que o consumo estava extremamente alto e que era extremamente frustrante pilotar a corrida inteira com a pressão de turbo quase no mínimo, né? Para conseguir terminar a prova. Eu já contei isso para vocês no vídeo passado e coloquei inclusive o texto na tela. Lembrando a vocês que não eram todos os carros que tinham controladores de consumo de combustível em tempo real. Vários carros faziam um sistema de antena de rádio, igual, por exemplo, a todos os carros de Renault. Todos eles, as equipes estendiam uma antena de rádio e ela captava as informações direto da injeção do motor. Então, enfim, eles recebiam o consumo em miles per gallon. O problema é que esse sistema errava muito, tinha muita interferência, recebia informação às vezes de carro errado. Enfim, era uma dor de cabeça enorme. Eles vão logo no meio da temporada já adaptar e colocar essa informação dentro do carro para que o piloto passe ela para os boxes. E duas disputas começam a acontecer logo no início da prova. O Ayrton começa uma disputa com o Hélio De Angelis pela primeira posição. O Hélio fazia uma pressão enorme no Ayrton, impunha um ritmo muito forte. Enquanto isso, o Prost vinha empurrando o Alboreto, tentando conseguir a terceira posição. Acabou que o Alboreto sofreu tanta pressão do Alan que ultrapassou o Hélio De Angelis, e o Alan fez o mesmo poucas voltas depois. O Reginaldo Leme até sugeriu que o Hélio De Angelis poderia ter tido algum tipo de problema nos freios. Então, enfim, ele abriu mão da disputa pelas primeiras posições. No jornal O Globo, o Janos Lengel fez uma entrevista com o Hélio De Angelis, onde ele afirma que, na verdade, o problema que ele teve foi nos turbos, que simplesmente paravam de funcionar de uma hora para outra, ou seja, o carro tinha um lag enorme de pressão. Os turbos só entravam em atividade em rotações muito altas e de repente eles voltavam a funcionar normalmente. Problema exatamente igual a Renault teve no Brasil com o motor EF15. Foi exatamente o mesmo problema, só que dessa vez, no caso aí, com o Hélio De Angelis. Outra questão interessante é que o Nelson Piquet faz uma parada logo no início da prova. O motivo dessa parada não é explicado em review algum
Porém, o Nelson deu entrevistas ao Globo e explicou o motivo dessa parada. O motivo foi muito simples, eles escolheram o composto de pneu errado, macio demais para a corrida, viram que não ia dar muito certo e logo fizeram uma parada para trocar os pneus, o que derrubou o Nelson na classificação. Nelson, que tinha feito uma boa largada, estava lutando ali no bloco da frente, mas aí, enfim, com essa parada ele deu uma derrubada na classificação. O Nelson passou a ter problemas no freio traseiro. Esse freio estava travando em todas as frenagens porque não estava conseguindo gerar temperatura. Então o Nelson diz que para gerar temperatura nesses freios, ele simplesmente piscava o pé no freio nas retas para conseguir aquecer os freios traseiros, e aí logo ele conseguiu resolver esse problema depois de algumas voltas, e aí o problema passou a ser o combustível. O Nelson garante que tinha 3 voltas de sobra de combustível e o carro simplesmente parou sem gasolina alguma. Então, enfim, os computadores erravam, os pilotos ficavam na mão. Ele acha que está num ritmo econômico e não está. E aí complica a corrida inteira, Outro que parou na corrida sem muita explicação foi o Michele Alboreto. Vinha se arrastando pela pista, porém o Alboreto teve problemas elétricos no carro, e isso afetou de alguma forma a sua ignição eletrônica, e aí, enfim, o seu carro não tinha potência alguma. O Rosberg também abandonou com problemas no cabo do acelerador, exatamente o mesmo problema do Tambay no circuito de Monza em 1984, só que agora com o Rosberg aqui em Imola. Se o De Angelis não teve problemas nos freios, quem teve esse tipo de problema foi o André de Césares da Ligier. André de Césares, que diz que perdeu os freios e simplesmente virou o carro de costas de maneira intencional para bater nos pneus de costas, evitar a batida frontal. Lembrando a vocês que nessa época as batidas frontais eram muito perigosas, os pilotos tinham muitas lesões, principalmente nas pernas. Então o De Césares foi muito inteligente ali, agiu rápido e tratou de girar o seu carro para bater de costas. O Prost começa uma pressão muito forte no Ayrton, foi o grande momento da prova. O Ayrton deu entrevistas sobre isso, dizendo que a McLaren tinha uma vantagem muito grande de potência em cima da Lotus. Ele não sabia dizer se o motor F15 ia conseguir superar essa potência do motor Porsche. Ele diz que de alguma maneira a Renault e a Lotus tinham que trabalhar para diminuir essa desvantagem. Outra questão que ele diz é que o motor F4B consome muito combustível, que eles tinham que arrumar alguma forma desse motor consumir menos, porque estava muito difícil de competir com a McLaren. O Prost simplesmente vinha nas retas da maneira que queria e pressionava muito o Ayrton. Ayrton que tentava sempre se defender do Prost, dando para o Prost a parte de dentro da Villeneuve para que o Prost ficasse por fora na tosa. Isso foi feito diversas vezes, essa manobra. O Alboreto também utilizou esse recurso algumas vezes. Prost afirma no Globo que na volta 15 ele já acusava nos seus computadores que ele estava uma volta fora. Então ele trabalhou a corrida inteira para tentar, enfim, resolver esse problema do consumo de combustível. Chega num ponto da prova onde ele diz que simplesmente abandonou a luta pela vitória e a luta com qualquer um que chegasse perto dele, Enfim, a luta dele era para tentar terminar a corrida a todo custo, então ele simplesmente abdicou de competir, ele não tinha o que fazer. Vocês viram, por exemplo, que o Ayrton disparou e foi embora, vocês viram que o Johansson em determinado momento da prova, Johansson que veio numa corrida onde ele escalou vários carros e chega no final e passa o Hélio, e quando foi fazer o ataque ao Prost, o Prost não demonstrou nenhuma resistência. Ou seja, o Alan estava tendo sim problemas de combustível, estava com a potência muito baixa. Enfim, um Alan desesperado tentando terminar a corrida.
conseguiu, porém as últimas voltas vão ser espetaculares. O primeiro que abandona por combustível é o Ayrton a 4 voltas do final da prova. O carro simplesmente parou, né? O Ayrton vinha um pouco lento e de repente chacoalhou, pegou um pouquinho de potência e aí acabou. O carro não tinha mais potência alguma, o Ayrton para um pouquinho depois da reta dos boxes. Ou seja, o Ayrton consegue completar mais uma volta e fica a 3 do final, porém é aquilo que eu disse a vocês, ele começa a dar os sinais de falta de combustível a 4 voltas do final. O Johansson tomou a ponta, vinha num ritmo alucinante, a torcida italiana louca total. O autódromo veio abaixo, os Tifosi estavam malucos. E aí, na volta seguinte, para o Johansson também, sem combustível, vem ele com seu capacetinho, voltando para os boxes a pé. Outro que parou foi o Nelson Piquet. O Prost consegue trazer o seu carro até o final, cruza a linha de chegada, passa pelos boxes, tenta dar uma volta inteira e voltar para os boxes. Gravem essa informação porque ela vai decidir a corrida. Vamos continuar. O Butsen, sim, o Butsen chega na terceira posição, que vai se tornar segunda. O Butsen chega empurrando o seu Arrows para a linha de chegada. É sensacional o final dessa prova. A TV só filmou o finalzinho, ele empurrando o carro. Mas enfim, o que aconteceu com o Alan? Até aquele momento, o Alan venceu a prova. Só que o que aconteceu? A McLaren pediu para a direção de prova para que o carro fosse pesado antes da prova. Porém, muitos carros estavam na fila para pesagem e isso ia atrasar a largada. Conclusão da história toda, não permitiram que a McLaren pesasse o carro. Aonde eu tenho essa informação para trazer para vocês? Essa informação eu tenho da GPI, dito da boca do Prost. E mais, o Prost indignado pelo fato de ter sido punido por o fato do seu carro estar apenas 2 kg abaixo do peso, numa prova onde eles foram impedidos de pesar o carro antes da corrida. É esse o ponto do Prost. Não tem como a McLaren adivinhar o peso do carro. A queixa do Prost é essa. Aí o Prost joga também para a McLaren. Se vocês lerem o texto, eu vou colocar na tela, ele diz que é inexplicável o time dar um mole, um vacilo desse, né? Porque a McLaren poderia ter colocado um lastro ali de maneira intuitiva. Ter colocado uns 4 quilos, 5 quilos no carro, ia tirar desempenho do Alan? Ia, mas enfim, né, eles trabalhariam ali meio que, né, por intuição. O grande problema foi que o carro estava sim dentro do peso no momento da largada. Provavelmente, eu quero deixar bem claro. O grande problema é que, segundo o Prost, o carro queimou óleo demais, o motor queimou óleo demais durante a prova. Esse foi um primeiro ponto, muito mais do que o normal. Outro ponto é que ele, Prost, não sabia desse problema do peso e tentou dar uma volta completa após o fim da prova. Ele lamenta muito, você vê um Prost extremamente frustrado, dando entrevistas ao Patrick Camus, dizendo que se cruza a linha de chegada e para o carro, pronto, ele tinha batido os 2 quilos que faltavam e enfim, o carro ia bater o peso. Porém, conclusão da história, ele secou exatamente o peso que ele precisava do carro, né? Lembrando a vocês que o carro é pesado da maneira como ele chega. Se ele tinha economizado combustível, né, enfim, ele tinha esses 2 quilos, né, em litragem dentro do tanque, ele conseguiria bater o peso, mas infelizmente para ele tentou dar a volta final e queimou esses últimos litros de combustível, complicando bastante a sua situação. Só para vocês terem uma noção, segundo o jornal o Globo, o carro foi pesado 5 vezes. É isto mesmo.
diante do Prost, diante do Ron Dennis, diante de gente da FISA, da FOCA, provavelmente do Bernie, enfim, né, tinham de haver várias testemunhas porque eles iriam desclassificar o vencedor da prova. Não foram só os 2 quilos, foram uma sequência de eventos que culminaram nesses 2 quilos a menos, que configuram pouquíssima vantagem ou nenhuma vantagem. Esse é o ponto, né? Ninguém trapaceia por 2 quilos. Eu espero que vocês entendam isso. Quem vai trapacear por muito mais. É a mesma coisa que eu falo lá no review da Tyrrell. Por exemplo, em muitos documentos dizem que a Tyrrell trapaceava na média de 15 quilos nas corridas, o que eu acho absurdo, porque isso não vai dar vantagem suficiente para que eles conseguissem andar no bolo intermediário. Segundo a Auto Sprint italiana, e aí a gente tem que tomar um pouco também de cuidado, porque a Auto Sprint, vocês, enfim, sabem como é que é o bomba, bomba, bomba o tempo todo, mas segundo a Auto Sprint, a Tyrrell chegava a correr com 60 quilos a menos do que os outros times, ou seja, aquele tanquinho de água não tinha só 15 litros. Enfim, não tem como a gente saber isso, provavelmente a gente nunca saberá. A grande questão é que você não trapaceia por 2 quilos. É o que eu estou tentando explicar a vocês. Foi uma sequência de eventos que culminou na desclassificação do Alain. Na minha opinião, injusta, porque impossibilitaram eles de checar o carro antes. Agora eu estou realmente colocando a minha mão no fogo e estou dando a minha opinião, ok? Se você tem um regulamento de peso e esse peso tem que ser cumprido, parte-se do princípio de que todos têm o direito de pesar os seus carros e que essa pesagem ela não seja compulsória, ou seja, só quando a organização da prova quer fazê-lo. Eu não acho isso legal, ok? Hoje em dia ainda é um pouco assim, eles chamam o carro para pesagem, porém eu tenho certeza que hoje em dia todos os carros são pesados antes e depois da prova. Isso parte-se do princípio de idoneidade e também para você dar ao time a chance de saber se tem algo errado no carro para que seja corrigido antes da corrida, porque é extremamente frustrante para um piloto fazer tudo o que ele fez na prova, disputar a liderança diversas vezes, disputou posições, fez uma corrida limpa, conseguiu a liderança, abriu mão dela, recuperou ela pelo imponderável, Johansson ficou sem combustível, recuperou essa liderança, economizou combustível, venceu a prova, conseguiu concluir a distância, a quilometragem, enfim, da corrida, e aí o cara é punido por um problema que aconteceu antes da prova, aonde a sua equipe foi impedida de pesar o carro. Eu não sou de dar minha opinião aqui no canal, mas eu considero essa uma das desclassificações mais injustas da história da Fórmula 1. Eu acredito que havia muito mais incompetência do que má fé, ou seja, amadorismo, incompetência. Isso faz parte até do folclore da Fórmula 1. A Fórmula 1 é muito mais divertida com esse tipo de coisa porque, enfim, você tinha história, você tinha notícia, você tinha o que render. A corrida rendia após a prova, esse é o meu ponto. São elementos desse tipo que ficaram marcados para sempre na história do esporte. Hoje em dia tudo é muito perfeito do início ao final, né? Os ritos são cumpridos, tudo acontece de maneira perfeita porque, claro, aprenderam com os erros. E o que me dá uma satisfação enorme poder trazer esse tipo de detalhe para vocês aqui do Brasil, porque aqui no Brasil a história que era contada era sempre estava correndo abaixo do peso, pronto, e acabou, e tem que punir, e puniu. Essa era a retórica aqui no Brasil. Porém, haviam muito mais elementos, muito mais detalhes, e eu fico muito feliz de poder trazer isso para vocês em primeira mão para o português do Brasil em qualquer mídia, né? Que isso não existe no Brasil, nem na mídia escrita, nem em vídeo, nem em nenhuma outra forma de mídia. Isso é o que me dá uma satisfação enorme. Poder trazer para vocês, poder fazer com que a história do motorsport, desse esporte, da Fórmula 1, não morra.
porque isso está documentado. E enfim, se esse meu acervo aqui, que inclusive é perecível, se ele se destrói, acabou, né? Vai saber quem tem esse tipo de documentação também aqui no Brasil, né? E uma última curiosidade, esse foi o último pódio de Patrick Tambert na Fórmula 1. Infelizmente, de maneira melancólica, porque o piloto não pôde subir ao pódio, receber o troféu, enfim, tudo isso foi feito pós-corrida. A decisão foi tomada pós-corrida, com as pesagens e a desclassificação do Alain. Todo mundo subiu uma posição, ok, pessoal? Então, até semana que vem, quarta-feira, 7 da noite.